Galerinha, olha só, o negócio é o seguinte. Ô moça, tá falando contigo, querida? Obrigado. Não se esqueçam, galera, depois que eu assobiei, eu não gosto de ver ninguém falando, também depois que eu falo de novo. Imagina, assobiei, depois falei, aí a pessoa continua, não. Ah, não vou botar pra roupa porque eu tô de bom humor. Aliás, eu tava muito de bom humor, mas na hora que eu cheguei ali, vi aquele colégio todo sujo na frente, cara, me deu um desgosto, cara. Canso de falar da porcariada, e eu vejo que são vocês que passam o dia ali, e tudo cheio de papel de picolé e de bala, cara. Te imagina se os caras educados não iam fazer isso, te imagina os caras deseducados, cara. O Brasil tá fudido isso isso. Página, mas eu acredito no meu país, cara. Página 61, exercício 12. Vai que vai! Papai tem dinheiro para pagar o colégio. Um para-raios é feito de material metálico bom, condutor de eletricidade, claro, o raio tem que passar por ele. E em geral apresenta-se neutro, ou seja, possui o mesmo número de elétrons e prótons. Se tu encostar num para-raio, tu não toma choque. Ele simplesmente está com o fio enterrado no planeta Terra, né, para que o raio se distribua no planeta, o planeta não vai ficar chateado. Quando uma nuvem carregada eletricamente aproxima-se dele, por ação das forças elétricas, a sua extremidade fica muito carregada eletricamente. Bem antes do raio acontecer, né? Então a ponta do para-raio e a nuvem ali estão com uma carga imensa e oposta, né? Já que os opostos se atraem. Analise os itens. Vamos que vamos. Ao aproximar uma nuvem carregada negativamente de um para-raios, suas cargas negativas vão escoar, entre aspas, pelo fio terra, ficando a sua ponta carregada positivamente. E aí? A nuvenzinha é o que mesmo? Negativa. O para-raio que está próximo da nuvem está conectado à terra pelo fio terra. Beleza? Os opostos? Se cargas elétricas positivas estão grudadas nos átomos, então as cargas elétricas positivas não podem se mexer, né? Quem pode se mexer são os elétrons que estão na casquinha do átomo. E os iguais? Então os elétrons que podem se mexer vão sentir a repulsão pelo excesso de elétrons da nuvem, e os elétrons vão migrar pelo fio terra para a Terra. E aí, nesse momento, já que elétrons saíram desses átomos e foram para lá, em que carga ficaram esses átomos? Positivos. É o processo de indução eletrostática. Esse é o nome do processo. Faz sentido o que foi dito. Bonito. 02. Num para-raios eletrizado de forma intensa, o ar entre ele e a nuvem funcionará como um condutor elétrico. Né? Quando ocorre o raio, é porque o ar se tornou condutor naquela hora, né? Então tu vê o ar, que é um ótimo isolante, a partir de uma certa voltagem bizarra, até ele conduz eletricidade. Certo? Chega a brilhar nessa hora, né? Ali, ó, tem um gás conduzindo eletricidade ali dentro, ó. Por isso que está brilhando, certo? A borracha pode conduzir eletricidade, tá, galera? Lembra do raio no carro? O raio chega pelo teto e sai pelo pneu. Imagina uma quantidadezinha de borracha desse tamanho para isolar 100 mil volts, não vai dar conta, tá beleza? Então tu vê, a gente sabe que o material condutor é aquele que conduz eletricidade, isolante é o que não conduz. Mas mesmo o melhor dos isolantes, a partir de uma certa voltagem, não aguenta o tranco e vira condutor, certo? Beleza? Bacana, bacana, gostei. E a casa, quando a gente dá, é uma habilidade eletrostática? Como é que é? Nossa casa é uma habilidade? Sim, geralmente sim. Se é uma casa de alvenaria, né, de concreto e tal, tu vai ter os vergalhões que vão funcionar como uma rede condutora em volta da casa. Né? Então, só seria atingido por um raio dentro de casa se, por exemplo, o raio cair bem na parabólica e tu tá ali do lado do receptor, encostando no receptor da parabólica, entendeu? Que vai ter um condutor diretamente conectado, levando a energia para dentro do interior dessa gaiola, né? Certo? Agora, por exemplo, uma casa de madeira já não tem essa proteção. Né? Se a casa de madeira está úmida, por exemplo, e cai um raio numa casa, numa árvore lateral à casa, as pessoas de próximo da casa podem sentir um pouco da eletricidade. Eu vou te confessar, cara, eu comentei com vocês, no ano passado eu estava tirando umas folhas do telhado lá de casa durante uma tempestade e tomei um choque, cara, logo que caiu o raio. O raio não caiu na minha mão, é óbvio, né? Mas ele caiu em algum lugar próximo do telhado, talvez na nossa chaminé, e como o telhado todo estava molhado, uma parte da energia chegou em mim, eu tomei um carcaço. E eu lembro também quando eu estava no Mato Grosso do Sul, caminhando lá numas cachoeiras, cara, começou a dar tempestade. E
E o cara falou, ó, melhor a gente ir por causa de raio. Ele falou, no passado morreu um cara aqui. E logo daqui a pouco caiu um raio fudido e a gente estava no rio nessa hora e todo mundo sentiu uma descarga elétrica. Não foi violenta, né, que o raio não caiu muito próximo. Mas tu vê, cara, raio mata mais que animais selvagens pelo mundo afora. São milhares de pessoas todo ano que morrem em função de raio. Agora tá correndo uma tempestade em algum lugar, né? Otávio, eu vi um negócio no Facebook, o cara instalou um chuveiro, acho que é idiotice na verdade. Aí o fio terra, em vez de ir pra terra, é pra dentro de um copinho com terra. Tem como isso? Não vai ajudar. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Nesse caso, infelizmente, né? O copinho está isolando aquele pequena porção de terra. Aquela pequena porção de terra não vai conseguir dissipar a energia descomunal de não de um raio, mas de um choque, por exemplo, né, uma descarga elétrica. Então, às vezes, cara, que assim, aquela história que eu te comentei, o fio neutro ali, aquele que não dá choque na tomada, tem o que dá choque, né, que é o chamado fase, e tem o neutro. O neutro, galera, ele está sempre a 0 de voltagem, porque ele está conectado com a Terra, e a Terra, por definição, tem voltagem 0, beleza? O fase, ele fica oscilando de mais 320 a menos 320 volts, 60 vezes por segundo. Por isso que a rede chama de 60 Hz, né? A oscilação da voltagem do fase, beleza? Então tu vê, cara, quando tu vai lá e conecta o fase e o terra no chuveiro, o fase e o neutro no chuveiro, já tem o fio terra, que é o neutro. A Celeste que aterrou aquele fio quando chegar na tua casa, aquele fio. Então tu vê, a Celeste que mesmo já aterra. Quando tu vai lá e contrata o cara para fazer a ligação do relógio da tua casa pela primeira vez, ele vai lá, puxa um fio terra e aterra um postezinho mesmo, com um cabinho de cobre, como eu expliquei, 3 metros por fundo e tal, faz o teste para ver a impedância dele, se está legal. Então tu já está protegido. Quando no aparelho ele vai lá e te pede para instalar o fase, o neutro e o terra, aquele terra, cara, é para dar garantia. Vai que o terra da Celeste que dá merda. Vai que a rede elétrica daquela região dá um problema, um curto-circuito bizarro. Para tu não ficar sem a proteção, o cara pede para tu pegar um fio terra extra que tu vai fazer sem a Celeste e vai instalar enterrado no teu quintal. Então se der pau no fio terra da Celeste, tu tá salvo pelo teu. O que os eletricistas todos fazem quando vão na tua casa? Pegam o terra, enrola no neutro e taca os dois no neutro, acreditando na Celeste. Se der merda, morre eletrocutado no chuveiro, como acontece, né, dezenas de vezes por ano, certo? Só que tu vê, cara, no dia que os eletricistas que fazem isso forem pra cadeia, quando alguém morrer tomando banho no chuveiro deles, aí acaba. Entendeu? Não, matei uma pessoa, foi pra cadeia. Aí a coisa se espalha, o eletricista vai começar a se formar melhor, antes de começar a rolar fio por aí, certo? Ah, e no Brasil nem quando morre, cara, esse é o problema, né? Esse que é o triste do negócio. Aí, cumpre 30 anos. Ah, não, mas bom comportamento, 10 anos depois o cara tá na rua matando de novo. Tá em apartamento assim, que não tem quintal, daí já é todo uma... Ah, cara, que bonita a tua pergunta. Nesse caso, os engenheiros recomendam tu pegar a viga do apartamento, pegar uma talhadeira, expor o vergalhão da viga do apartamento e usar aquela viga como fio terra, o melhor fio terra de todos. Tá, se todo mundo do apartamento fizer isso... Não vai ter problema, porque tu imagina a quantidade de vergalhões enterrados no chão, né? O super fio terra. Então pode cair raio em todo mundo ao mesmo tempo e não dá nada. Tá? Então o melhor fio terra que existe é pegar um vergalhão de uma coluna, expor ele e enrolar o fio terra nele. Isso que me falou foi a professora de eletrotécnica, né, da UFSC, lá, uma sumidade nesse assunto. Certo? Então não tem perigo. Se tu tiver um apartamento, fazer o fio terra, use o vergalhão da coluna, porque é o melhor fio terra que existe. Certo? Boa pergunta, garoto. Manda, querido. Eu não sei se é verdade, mas uma vez, faz uns 4 anos, na minha casa, eu não tinha fio terra. Daí começava a queimar uns aparelhos, aí chamou um técnico pra ver, ele falou, não tem fio terra instalado, pode mesmo. Pode, mas de qualquer maneira, na região tem alguma coisa errada acontecendo. Porque se a Celeste detecta que naquela região o fio terra não está equilibrado, não está zerado, ela tem que promover mais aterramento em vários pontos. Então o que acontece? Em alguns lugares, sabe quando tu escuta o transformador estourando? Por que isso acontece? A Celeste ela tem lá no sistema dela quantas pessoas estão consumindo energia naquela região. Se for dobrar a quantidade de pessoas naquela região, ela vai ter que trocar o transformador ou instalar mais um. Só que a galera que está chegando, de repente, faz um gatinho antes de pedir a ligação normal. Aí mais um gato ali, mais um gato ali, mais uma chupinzada ali. Daqui a pouco o transformador está usando muito mais do que o poder que ele pode, né? E aí ele pode explodir. Outra coisa que pode acontecer, a quantidade de aterramentos tem a ver com a quantidade de pessoas usando energia. Como eu acabei de falar, quando a Celeste vai colocar energia na casa de alguém, ela já aterra o fio na chegada ali, né? Se o cara é leigo e vai fazer um gato, ele não vai fazer fio terra, ele vai só puxar o gato, vai puxar o neutro e o fase e deu, vai puxar 2 fiozinhos para a casa dele só. Não vai ter um terceiro que a Celeste faz na própria casa. E aí, se muita gente fizer gato, por exemplo, o
terra da Celeste que vai ficar sobrecarregada. Concordas comigo? E aí, então, se tu confiar nesse terra, tu pode ter queima dos aparelhos e tudo mais. Porque aí a voltagem que o aparelho está recebendo não é mais os 220, porque a gente está considerando que o terra está zerado, né? E se ele não está mais zerado, pode passar ou ser menos que 220, o que pode forçar o aparelho. Se bem que assim, menos de 220 não queima, tá? O que queima é mais. Então, provavelmente, estava tão desequilibrado o fio terra, né? Que o técnico percebeu, ele faz a medição na hora, vê que o terra não está zerado e recomenda fazer mais aterramentos. Perfeitamente possível, o técnico não falou nada errado não. Galerinha, vamos continuar aqui. 04. Uma descarga elétrica cai no para-raio somente se a nuvem estiver carregada positivamente. Primeiro, descarga elétrica cai, ele botou entre aspas, né? Mas, poxa, se o cara for interpretar o cair como vem de cima para baixo, o cara teria que pensar nisso, né? Porque quem é que pode se mover mesmo? Os elétrons, né? Então é a parte negativa que dispara o raio em direção à parte positiva, não é isso? Certo? Mas na verdade o cai ali não está com o sentido de ser de cima para baixo, né? Certo? Eu acho que o cai está com o sentido de atingir, né? Certo? Então uma descarga elétrica cai no para-raio somente se a nuvem estiver carregada positivamente. Pode ser negativamente também. E o correto seria negativamente para os elétrons vir de cima para baixo, né? Mas por incrível que pareça, boa parte dos raios pode ocorrer de baixo para cima, tá, gente? E na prática os raios ocorrem ao mesmo tempo de cima para baixo. Tá? Quando o raio começa, se tu fotografa, né, com milhões de fotos lá, em poucos minutos, tu vê que o raio começa de baixo e de cima ao mesmo tempo e se encontram no meio. Certo? É bem bacana. Na verdade, o ser humano está entendendo os raios agora. Agora que a gente tem equipamentos para entender os raios. Tem tipo de raio que até 5 anos atrás não sabia que existia. Raios que ocorrem nas partes superiores da atmosfera. Né? Então tem coisa ainda sobre raios que a gente não conhece direito. Porém, essa aqui não teve mistério. Uma descarga elétrica absurda. E 08, um raio jamais pode sair do para-raios descarregando a nuvem. Um raio jamais poderá sair do para-raios descarregando a nuvem. Aí está dizendo que o raio jamais pode vir do para-raios em direção à nuvem, né? Foi o que eu acabei de falar, né? Pode, certo? Alguns raios ocorrem muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo, embora o raio parta dos dois pontos, certo? Então tá, um raio jamais poderá sair do para-raios descarregando a nuvem. Pode sim, um raio pode ser disparado de baixo para cima sem problema nenhum. Falso. E o jamais, né, é aquela palavra mágica. Os para-raios são eletrizados por indução. Sim, né, na hora que eles ficam eletrizados antes do raio cair, é a indução que está ocorrendo. Com certeza. Verdade. Ficamos com 19. Bonita questãozinha, galera. 13. Questão 13. Durante tempestade, um raio atinge um avião em voo. Eita, nós, será que vai morrer todo mundo? Não pode, né, cara? Senão o avião não seria o meio de transporte, o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Aliás, terceiro, né? É o segundo helicóptero. O primeiro é ficar paradinho em casa. Certo? Não, aí não é transporte, né? Aí não é transporte. Mas assim, ó, é muito mais perigoso ir daqui para a Caixa Econômica a pé, que é o meio de transporte, né? É muito mais perigoso fazer isso a pé do que de repente fazer isso dentro de um ônibus, certo? É menos provável que o ônibus sofra um acidente violento nessa passagem do que tu atropelado, né? Então, dá para fazer essas características. E outra, tu pega a estatística mundial e vê quantas pessoas por ano morrem de avião e quantas voaram. Quantas pessoas morrem por ano andando de skate e quantas andaram de skate. Né? E tu vê que a porcentagem de pessoas que morrem, né, de vários meios de transporte comparado com um helicóptero, elevador e avião é muito menor do que andando de patins, andando de skate, andando de bicicleta, andando a pé. É isso que é o interessante, cara. Não dá pra acreditar, né? Não pode acreditar que tu andando na rua tá mais sujeito a morrer do que andando de avião, cara, que tu não tem controle da situação, né? Esse aqui é o detalhe, mas é fato matemático. Eu não acredito nisso não, tem um cara ali na rua sempre contando quando estão andando de skate, não. Sim, sim, na verdade, toda a vida que uma pessoa morre, tem que ter um motivo, né? E toda pessoa morta, o cara, mesmo que seja indigente. Mas quantos que andam? Ah, sim, interessante. Nós temos estatísticas muito precisas sobre isso, cara. Pensa bem, se tu faz uma pesquisa com 1000 pessoas, tu consegue saber quem vai ganhar a eleição, não é? E a cidade tem 300.000 pessoas, sabe? Então, só de tu saber o comportamento de um pequeno grupo, tu consegue matematicamente determinar com ótima precisão o comportamento de todo o grupo. Mas eu entendo a tua desconfiança. Quando eu tinha um livro de química que media essas histórias de quantas mortes geram a cada milhão.
Né? Por exemplo, então, tomar água tônica. Tomar água tônica diet. Estava lá dizendo quantas pessoas isso mata a cada milhão de pessoas. Então tem coisas que matam, meu querido, que a galera nem sabe que mata. Certo? Imagina, aspartame. Sabe o refrigerante diet? Sabe aquilo? Tu conhece alguém que tenha 100 anos e que tenha consumido aquilo? Não. Porque não existe, gente. A coisa foi inventada há 30 anos atrás. Como é que tem certeza que depois de 50 anos não dá câncer no fígado e o cara morre? E tu tá te entupindo daquilo? Eu jamais tomaria aquela merda, eu não sei o que acontece com aquilo. Acho que eu vou acreditar nas empresas que me vendem aquela bosta. Eu não, agora pessoas que comem açúcar. Conheço várias que foram há mais de 100 anos. Tenho certeza que o açúcar é seguro. Certeza, quantidade, né, para não dar diabetes. Tá beleza? Agora, aspartame, sacarina sódica, isso aí deve dar câncer, cara, depois de 50 anos de uso. Não tem nenhum ser humano que ficou usando 50 anos essa bosta ainda. Né? Fica ligado, hein, meu querido? Fica ligado, hein? Falta de cultura mata também, certo? Lembra da panela de alumínio? Lembra? Falasse com a tua mãe sobre isso? Continua esfregando, areando panela de alumínio? Vai dar merda na vida adulta. Fica ligado, estuda e usa. Vai que vai! Pode-se afirmar que a tripulação não será atingida, pois aviões são obrigados a portar um para-raios em sua fuselagem. Não. E o para-raios vai estar ligado com o quê? No caso do avião? Com a terra? Não é? O para-raios tem que estar ligado com a terra, né? Não faz sentido, ia ser complicado. Ia ser pior que o problema da pipa, né? A galera empinando pipa, o motoqueiro perde o pescoço, imagina um avião passando com para-raios. Esse é o problema, galera, ia ser bizarro. Será atingida em virtude de a fuselagem metálica ser boa condutora de eletricidade. Mas não está na parte externa. Não é uma gaiola de Faraday. Pô, é a salvação. É bom que seja condutora. Se fosse de plástico, talvez desse problema. Então é bom que seja de alumínio a fuselagem. Será parcialmente atingida, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do avião. Não. Outra, já tem notícia do avião cair em função do raio ter gerado uma pane no avião, certo? Mas não da pessoa ter morrido dentro do avião e eletrocutada pelo raio. Isso não existe caso, tá? Então, não, parcialmente atingida não. T, não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem. Blindagem eletrostática, bem o que a gente estudou em São Paulo. Bonitinha. 14. Eita, uma esfera metálica de 0,3 metros de raio está eletricamente carregada em equilíbrio eletrostático. R igual a 0,3 metros. No vácuo, sabendo-se que sua carga é de 2,2 vezes 10 na menos 9 coulomb, quantidade de carga, 2,2 vezes 10 na menos 9 coulomb. Valeu, André. Determine o potencial em volts num ponto situado a uma distância de 0,2 metros do centro. Ele quer saber a voltagem a uma distância de 0,2 metros do centro. Deixa eu ver se eu entendi. A criança tem resolvido isso esses dias, não? Então, olha só. Olha só. É que de repente uma falava de campo elétrico, e a outra de potencial, é possível. O cara deu a esfera e disse o raio dessa esfera, que é 0,3 metros. Disse que tem carga nela, essa carga é positiva, está distribuída toda na superfície. E essa carga é de 2,2 vezes 10 na menos 9. Ele quer saber qual é a voltagem numa região a 0,2 metros do centro, tipo ali, ó. Ele quer saber qual é a voltagem ali. O importante é lembrar que o potencial de uma esfera carregada é constante no seu interior e igual ao da superfície. Então eu faço o cálculo como se fosse na superfície, usando a distância como raio. Vai no formulário, V igual a K vezes Q sobre D, que é a distância. Porém, nesse caso, como ali dentro a distância não importa, eu vou usar a distância até a superfície. O valor do K? Isso, já tem que ter decorado mesmo. O quê? Menos 9. O cara é gente boa. E a distância não é a distância que ele deu, é o raio. É 0,3. Eu simplificaria por 3 em cima e por 3 embaixo. Ó, vai dar 0,1. Aí fica 3 vezes 2,2 dividido por 0,1 é 0, dividir por 0,1 mesmo que multiplicar por 10. Dá 22. Quase.
Não acredito, professor. Eu faço para ti, meu querido. Igual as casas elimina vírgula. 22 dividido para 1, 22. 3 vezes 22, 66 volts. Tu vê, galera, ó, é a UFSC, meu. Nem toda a questão da UFSC é terrível, né? Mas pode ter certeza que poucas pessoas lembravam desse fato de que na superfície a voltagem é igual ao interior, né? E é isso que diferencia a galera. Está fazendo a tua parte, tá dentro, meu querido, tá dentro. Vamos que vamos, mais uma, mais uma. Ah, eu fiz aquele combinado, tá, com a outra turma, tá, pessoal? Eu continuei os exercícios a partir do ponto que eu terminei com vocês. Então, se tu acessar lá o YouTube, tu pode tanto procurar o exercício pela página e volume, né, quanto pelas aulas do 3B.